Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso da ETAD. E no ciclo 2 nós vamos estudar hermenêutica bíblica. Na minha opinião, a matéria de hermenêutica é uma das mais importantes, porque se nós fizermos uma interpretação correta da Bíblia, teremos uma doutrina sadia. Se fizermos uma interpretação errônea da Bíblia, vai dar aceitas as heresias. Então, a hermenêutica bíblica, compreendendo a Bíblia, é uma das matérias mais importantes, no meu ver, da matéria de teologia sistemática. Então, vamos lá. Você está prestes a iniciar, na introdução, uma atividade muito importante, que é o cuidadoso estudo metódico da Bíblia. Esse livro deve se dividir em 3 partes. A primeira parte, nós vamos apresentar os princípios de interpretação da Bíblia. Vamos também mencionar a terminologia e as relações essenciais, e a todos métodos eficazes de estudo da Bíblia. Há vários métodos de estudarmos a Bíblia. Na segunda parte, fará uma apresentação enfática sobre o método sintético de estudo. O método sintético é aquele que sintetiza o livro para nós. Também falaremos do método do livro inteiro. E na última parte, você conhecerá outros métodos importantes de estudo da Bíblia. O método dedutivo, indutivo, enfim, são tantos, não é? Embora muito desse livro seja necessariamente um comentário intelectual sobre como estudar, a nossa ênfase constante é posta sobre o aperfeiçoamento espiritual do leitor, que é o principal propósito da obra. Quanto mais espirituais formos e mais comunhão tivermos com Deus, mais fácil fica para entender a Bíblia. Você deve fazer também mais do que simplesmente ler a Bíblia. É de grande valor a leitura bíblica, mas a simples leitura da Bíblia nem sempre a torna clara em relação às suas diferentes partes, costumes, cultura. Por isso que se faz necessário estudar a Bíblia com um plano organizado em mente. O leitor vai aqui anotar os achados importantes que ajudam a enxergar a unidade presente em toda a Escritura. Ademais, tal estudo também nos ajuda a lembrar as advertências divinas e a obedecer os seus comandos. Obediência a Deus é o resultado da aplicação pessoal do estudo devocional da Bíblia. A aplicação edifica a fé em Cristo e fortalece a vida espiritual. Talvez pareça difícil praticar o tipo de estudo que esse livro ensina, mas a sua recompensa em fazê-lo será grande. O Espírito Santo está consigo, aonde você estiver. Peça também que o Espírito o ajude, que ele ilumine o seu estudo. E a nossa oração é que a palavra de Deus habite ricamente em nossas almas. Vamos então à primeira lição do curso de hermenêutica. Essa foi apenas a introdução. Na lição 1, falaremos da abordagem e compreensão. Abrindo a Bíblia. A Bíblia é uma coleção de 66 livros que está dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Ela foi composta num período de centenas de anos. 2 línguas originais foram empregadas: hebraico para o Antigo Testamento, com alguns versos em aramaico no livro Daniel e Jeremias, e grego
no Novo Testamento, o grego koiné. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Mas esses autores não estavam registrando as próprias palavras. Eles escreviam sobre inspiração do Espírito Santo aquilo que o Espírito lhes dirigia para que escrevesse. A Bíblia declara que toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, esses 40 autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro ainda declara, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Todo cristão deve ter diariamente um período de leitura bíblica e de oração, a fim de alimentar o seu espírito e a sua comunhão com Deus. Todavia, além dessa leitura devocional, é fundamental aplicar-se o estudo disciplinado da palavra de Deus. E esse livro vai ensinar a estudar a Bíblia. Nessa lição, nós vamos abordar 3 textos. Primeiro, falaremos da necessidade de se estudar as Escrituras. Segundo texto, falaremos da abordagem do livro revelado. E terceiro, vamos falar de guias fundamentais à compreensão da Bíblia. Vamos ao texto 1. A necessidade de se estudar as Escrituras. A principal intenção da Bíblia é mudar vidas. O que aprendemos dela deve fazer diferença em nossas ações e atitudes. O Espírito Santo não está interessado em comunicar apenas conhecimento intelectual. Sua meta é preparar o homem de Deus espiritualmente e intelectualmente para as boas obras. Nosso objetivo em compreender a verdade bíblica, portanto, é compreender e aplicá-la à nossa vida. O texto clássico declarando a inspiração e o alvo das Escrituras se encontra em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Leia-o em sua Bíblia e note o alvo. 2 Timóteo 3, 16 e 17, lemos assim: toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, e aqui vem o propósito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, a palavra de Deus só pode fazer isso por nós à medida que estudamos as páginas dela. O estudo disciplinado é definido como aplicação diligente da mente, cuidadoso exame dos fatos e pensamento profundo sobre eles. Ao pensar sobre os fatos, você tirará algumas conclusões e tomará certas decisões. Quando essas decisões tornarem-se parte da sua vida, ela tornar-se-á mais embasada nos princípios das Escrituras. Se você está cumprindo 2 Timóteo, lendo as Escrituras, para aprender, para redarguir, corrigir, para se tornar perfeito, vamos agora então discutir 3 maneiras de a Bíblia mudar nossas atitudes e ações. Primeiro, o viver. Somente a Bíblia pode responder questões sobre a vida. Entregue a si mesmo, o homem não sabe como viver e nem como morrer. Seu comportamento é cheio de egoísmo e de ganância. Sem a palavra de Deus, seu destino será de amargura
e de desespero. Ao entrar no coração do homem, a palavra de Deus produz luz. As regras divinas para o viver conduz à paz, à alegria e à satisfação. O segundo e terceiro capítulos de Tito são belos textos sobre a vida cristã. Tito, capítulo 3, versos 3 a 5, lemos: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O estudo das Escrituras pode mudar, sim, nossa vida e nossa maneira de viver. Segunda coisa das Escrituras, a fé. A Bíblia declara que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, e que por ela os antigos alcançaram o testemunho. Fé. Fé para o perdão. Fé para compreender o plano de Deus. Fé para o mundo. E fé para crer na realidade da vida eterna em Cristo Jesus. Tudo deve vir das palavras bíblicas. Jesus declarou: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida, João 6,63. Sem a Bíblia guiá-lo, o homem põe a sua fé em coisas erradas, tais como ídolos, forças da natureza, possessões materiais e tantas outras coisas. O estudo da Bíblia não apenas lhe mostrará o Deus vivo, que merece, que dirige a nossa fé, como também o Espírito Santo usará esse estudo para fazer com que a fé em Deus desenvolva-se, amadureça dentro de nossos corações. Vamos ao terceiro ponto. Além do viver, além da fé, o serviço. O conhecimento bíblico de Deus e de seus caminhos nos traz a responsabilidade de partilhar com outros tal aprendizado. O mundo está faminto da verdade divina. É plano de Deus que o seu reino cresça através desse princípio de compartilhar. Jesus compartilhou assim. Ele ensinou as pessoas e então enviou a ensinarem outras. Lucas 10, verso 1. Conta-nos que Cristo mandou 72 homens adiante de si, às cidades aonde ele estava para ir. Esses indivíduos puderam partilhar com outras pessoas aquilo que haviam aprendido de Jesus. Nós também devemos compartilhar da mesma forma o que aprendemos do Senhor. Então, vida, fé e serviço são as 3 razões para estudarmos as Escrituras. Vamos aos exercícios desse texto. Leia atentamente 2 Timóteo 3, 16, 17 e depois responda. As Escrituras inspiradas por Deus são úteis para 4 propósitos. Quais são eles? Aqui a letra A, ensinar. Letra C, redarguir. Letra F, corrigir. E letra G, instruir. Esses são os 4 propósitos. Ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, a resposta da 1 é A, C, F e G.
Agora, marque-se para certo e para errado. 1, 2. Estudar e ler a Bíblia são a mesma coisa. Errado. Estudar a Bíblia é diferente de ler a Bíblia. Errado. 1, 3. O estudo bíblico exige mais esforço e aplicação do que a mera leitura da Bíblia, pois significa que a pessoa se empenhará em examinar os fatos e meditar profundamente sobre eles, certo? 1, 4. Devemos estudar a Bíblia para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, fé e serviço, certo? Então, a 1, 3 está certo, a 1, 4 certo, a 1, 2 errado. Vamos ao texto 2, abordagem do livro revelado. Revelação é tornar conhecível e conhecida a verdade divina, que antes era desconhecida e desconhecível. É revelação, desvendamento que Deus faz da sua infinita verdade à mente do homem. Quando um crente usa a palavra escritura, está se referindo unicamente à Bíblia. Os cristãos creem que a Bíblia é a única mensagem inspirada de Deus ao homem. Compreender esse fato é o ponto de partida necessário a qualquer estudo bíblico. A revelação torna a abordagem da Bíblia única, especial, singular, devido aos 3 motivos listados a seguir. Primeiro, qualificação espiritual. Por qualificação espiritual, referimos-nos a uma característica espiritual que deve ser possuída por qualquer um que deseje compreender a Bíblia. Geralmente, o conhecimento da língua é tudo o que se precisa para compreender um livro, mas com a Bíblia é diferente. Para entender as Escrituras, é necessário também ter entendimento espiritual. O próprio Deus é quem dá esse conhecimento a cada pessoa que crê em Jesus Cristo como Salvador. Então, essa é a qualificação espiritual. Vamos à outra qualificação, a sobrenatural. Sobrenatural significa aquilo que está fora do campo natural. Se algo é tido como sobrenatural, é que isso pertence a uma ordem de coisas que vai além do universo físico observável. Os milagres, acontecimentos que não podem ser explicados pelos meios normais, são compreendidos como sobrenaturais. O Deus vivo da Bíblia é um Deus de milagres, como o Criador de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Os milagres sobre os quais você lerá na Bíblia não são eventos imaginários, tais como os encontros nos contos folclóricos da mitologia grega. Os milagres da Bíblia são sérios, são fatos históricos. A nuvem que guiou os israelitas, Êxodo 40, 36, não era uma nuvem imaginária. Quando Jesus também alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, Mateus 14, esteja certo de que as pessoas comeram alimento real e ficaram satisfeitas, exatamente como está registrado na Bíblia. Os milagres da Bíblia nada têm a ver com magia, com encantamento ou com bruxaria. Não se baseiam em caprichos ou em fantasias. Eles sempre têm um propósito lógico. Nunca são feitos para entreter ou para exibir poder.
Jesus é o Senhor. Seus atos baseiam em sua inteligência perfeita. Seu senhorio estende sobre todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. E vamos, além da qualificação espiritual, sobrenatural, as qualificações revelacional. Temos de nos acertar da Bíblia com a compreensão de quando verdades infinitas são reveladas em palavras comuns. Essas palavras tornam mais ricas em significação. Esses termos corriqueiros são enriquecidos em significado, porque o Espírito de Deus os está usando para comunicar verdades espirituais. Por exemplo, no Novo Testamento, a palavra amor recebeu mais do que um significado comum. À luz da cruz, o amor de Deus que levou Jesus a morrer por nossos pecados é um tipo de amor muito mais profundo do que aquele que ordinariamente conhecemos. Por conseguinte, é importante que em nosso estudo bíblico permitamos que o Espírito Santo ilumine cada palavra do sentido da palavra de Deus. Vamos aos exercícios desse texto. Leia 1 Coríntios 2, 13 a 15 e depois analise as respostas corretas. 1 Coríntios 2, 13 a 15 vai nos falar das revelações que temos, que é o Espírito Santo que revela, diz assim: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Muito bem. Vamos agora à pergunta 1.5. O homem que não tem o Espírito de Deus não é capaz de compreender as coisas divinas. Por quê? Porque o valor das coisas de Deus só pode ser julgado por quem é espiritual. Letra C. 1.6. Ao homem que não possui o Espírito Santo, as coisas de Deus parecem, letra B, loucura. Marque-se para certo e para errado. O elemento sobrenatural das Escrituras é importante, pois é necessário para decidir se os milagres são reais ou imaginários. Aqui, errado, né? O certo é necessário para decidir. Exato, certo, tá certo. 1.8. Os milagres descritos na Bíblia devem ser encarados como fatos sérios históricos, certo? 9. Deus é o Criador de todas as coisas e elas estão sujeitas ao poder de maneiras sobrenaturais, certo também. Então aqui é toda certa. Assinale a alternativa correta. A Bíblia foi escrita com, letra B, palavras comuns, mas com significado espiritual. Associe os termos elencados na primeira coluna e as afirmações presentes da segunda coluna. Então, relaciona a coluna A com B. Coluna A, 1.11. Só o crente pode compreender corretamente a Escritura. Essa é a qualificação espiritual. Letra B. Os milagres sobre os quais você lê na Bíblia são fatos. Essa é a letra A, qualificação sobrenatural. E 1.13, o Espírito Santo enriquece o significado das palavras
na Bíblia. Letra C, a qualificação reveladora da Bíblia. Vamos agora ao texto 3, guias fundamentais à compreensão. Significado literal da Bíblia. A Bíblia segue as regras normais da língua. O sentido literal da língua é o método ou modo natural e normal como ela é usada. Ele considera o significado comum das palavras. Isso quer dizer que nas Escrituras as palavras apresentam significado literal. A Bíblia não foi escrita como em um código secreto, conforme vimos no tópico anterior. O Espírito Santo confere à língua um sentido enriquecido, mas isso não quer dizer que o significado básico das palavras tenha sido alterado. Quando lemos Marcos 8:27, que Jesus e os discípulos foram para os vilarejos próximos a Cesareia de Filipe, sabemos que havia vilarejos naquela área e que eles realmente o visitaram. Então, aqui trata-se do sentido literal das Escrituras. Significa o que elas claramente dizem. A língua também pode ser usada de modo figurativo. Linguagem figurada significa expressar uma coisa em termos de outra. Ela apresenta à mente quadros que ilustram outras ideias. É um modo perfeitamente apropriado da língua e pode ser encontrada em passagens como a de João 7:38. Nesse verso, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui, a linguagem é figurada. É empregada para explicar alguma coisa por meio de uma imagem, de algo com a qual se possa ser comparado. Jesus imaginou uma pessoa como correntes de água jorrando do coração. Um ouvinte razoável pode perceber que isso é usar a linguagem de um modo um tanto diferente do normal. João ainda acrescenta uma nota explicativa a isso, para que não haja dúvidas quanto ao significado. João diz: isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 7:39. Tanto a linguagem literal quanto a figurativa serão discutidas mais plenamente na lição 3 e 4 desse livro. Mas, em geral, a Bíblia pode ser tomada pelo valor nominal daquilo que diz, da maneira normal como a língua é comumente entendida. Deus revelou ao homem para ser-lhe uma fonte de informação e não para esconder dele a verdade. A linguagem humana tem limitações. Toda moeda tem dois lados. Por um lado, a Bíblia é inteligível a pessoas comuns, porque foi escrita numa linguagem comum. Mas, por outro lado, como pode um Deus infinito, ilimitado, explicar verdades infinitas a homens finitos e limitados? Uma vez que o homem é finito, sua linguagem também o é. Dizemos que Deus ajustou-se ao homem, ou seja, o Senhor expressa a verdade espiritual de forma mais simples possível, a fim de que compreendamos um pouco dele. Não se pode conhecer tudo o que há para saber a respeito de Deus. Todavia, podemos entender que as coisas que nos importa conhecer foram reveladas na Bíblia. Romanos 1:20 revela que a natureza foi divinamente criada com a intenção de que ela ajudasse o homem a entender como é Deus.
E para ajudar a superar a limitação da linguagem e dos entendimentos humanos, a Bíblia utiliza a linguagem figurada para ilustrar a verdade. É-nos difícil compreender como é Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, João 4:24. Contudo, ele tem poder ilimitado para ver, agir e ouvir. Algumas traduções bíblicas empregam a palavra olhos, que significa o poder de Deus para ver todas as coisas. Tais expressões pretendem utilizar ou auxiliar a nossa compreensão e não nos levar a pensar enganosamente que Deus seja fisicamente limitado como nós. O Espírito Santo conhece as nossas limitações e ele usou a língua de modo a ajudar a mente humana a entender a sua verdade. Revelação progressiva. Deus comunicou na linguagem do homem e, apesar da sua condição pecaminosa do homem, Deus se revela a ele. A história da Bíblia começa com Adão e Eva, na presença do Senhor no jardim do Éden. Seu pecado resultou em banimento dessa presença divina. Essa separação de Deus foi e é profunda e de grande alcance. O homem foi selado na prisão dos seus 5 sentidos. Nada lhe parece real, a menos que ele possa ver, cheirar, saborear, ouvir e sentir. O pecado separou de Deus. O amor e a paciência infinitos do Espírito Santo foram trabalhando lentamente na consciência humana. Os israelitas foram escolhidos para serem uma vívida lição objetiva. A lei teve de ser dada. O plano divino desenrolou-se ao longo de anos de história. Deus teve de encontrar homens especiais como Abraão e Moisés, sensíveis à sua voz. Ele enviou profetas a anunciar as suas palavras. E, finalmente, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Através de sua morte na cruz, Jesus fez uma ponte para o homem retornar a Deus. Dessa forma, Deus estava dando ao homem mais e mais informações sobre si mesmo. Toda informação deve ser progressiva, por 2 razões. A mente humana só pode absorver certa quantia de informações por vez. Segundo, o pecado deixara o homem moralmente incapaz de contatar Deus. Isaías, o profeta, compreendeu isso ao dizer que o ensino teria de ser dado, mandamento sobre mandamento, e mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Por isso, a revelação progressiva do Deus Redentor é vista mais claramente no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Vamos a um outro princípio. A Escritura interpreta a Escritura. Certo professor da Bíblia afirmou: a Escritura é o seu próprio melhor comentário. O que ele quis dizer com isso? É que quando uma passagem da Bíblia parece difícil, devemos tentar encontrar outra passagem que lance luz sobre aquela. O primeiro local onde procurar é o seu contexto imediato. Contexto significa todas as palavras em volta de um texto. Desnecessário dizer, é aí que começa a familiaridade com toda a Bíblia.
Nessa lição, enfatizaremos o estudo bíblico, pois a aplicação e concentração sérias são necessárias ao nosso aprofundamento na palavra. Quanto mais familiarizado nos tornamos com toda a Escritura, mais fácil será encontrarmos versículos e passagens que lancem luz sobre outros textos. O estudo é como uma pedra atirada na água parada. Produz círculos que se multiplicam e se expande a partir do centro. Cada palavra deve ser interpretada à luz seiteiça. A seiteiça à luz do versículo, o versículo à luz da seção, a seção do capítulo a que pertence e assim por diante. E no ponto mais amplo, a Bíblia inteira lança luz sobre as partes. O corpo completo das Escrituras é o contexto total e o guia para a compreensão de cada porção específica delas. Nenhuma doutrina forte pode ser embasada em versículos isolados, para os quais não se encontra outro suporte. Isso não significa que tais ensinamentos estejam incorretos, mas simplesmente não há informação suficiente disponível para validá-los. Olhando o círculo aí que temos palavra, sentença, versículo, capítulo, livro, Bíblia inteira. Uma palavra de cautela tem de ser dito que qualquer teoria ou doutrina pode ser comprovada pelas Escrituras. As pessoas têm tentado provar noções falsas, procurando ainda até encontrar na Bíblia um versículo que pareça com aquilo que elas pensam. Isso aí é fazer exegese em vez de exegese. Exegese, eu tenho uma ideia e vou procurar um apoio na Bíblia. Exegese é extrair a ideia da Bíblia para nós. Certa vez, uma mulher disse que a Bíblia ensina a reencarnação. Como eu sei que a palavra de Deus não ensina tal coisa, perguntei onde ela encontrara isso. Ela respondeu citando alguns versos e torcendo outros, que tinha a ver com a vida após a morte. Essa senhora, estava trazendo o seu entendimento errado a essas passagens, em vez de examiná-las para ver o que exatamente elas diziam. Lendo cuidadosamente, comparando Escritura com Escritura, ter-lhe-ia deixado claro que Jesus salvou-nos como indivíduos. Ele conhece pelo nome as suas ovelhas. Herdamos a vida eterna com ele após a morte. Não há nisso qualquer semelhança com a fajuta e falsa doutrina da reencarnação. Vamos à harmonia básica de tudo. A harmonia de todos os livros da Bíblia. Podemos usar o contexto para ajudar-nos a entender a Bíblia. Desde uma só frase, a coleção inteira de livros é apresentado um único sistema de verdade. De fato, devemos usar todo o sistema da verdade para interpretar uma parte individual dele. Essa é uma das evidências convincentes da revelação. Os escritos de diversos homens, durante tão longo trecho da história, acham-se em sintonia um com o outro. A chave, claro, está no fato de que o Espírito Santo é o verdadeiro autor. Os homens foram apenas instrumentos divinos. Pode-se distinguir muitos temas ao longo da Bíblia, mas o principal dos temas é a redenção através de Cristo. O Antigo Testamento aponta para ele, em símbolos e em profecias. O Novo Testamento é o registro de sua vida, morte, ressurreição e ascensão.
Jesus diz que as escrituras do Antigo Testamento falam sobre ele. Após a sua ressurreição, Cristo ensinou 2 discípulos que estavam a caminho para Emaús, e Lucas 24, 27, lendo, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em toda a Escritura. Lucas 24, 27. Unidade no significado. A unidade na significação recorda-nos que a palavra de Deus não contradiz a si mesmo. Devemos tomar o cuidado de não trazer o nosso próprio significado às Escrituras, tentando prová-lo. A aproximação correta é deixar as palavras falarem por si mesmo. Quando lemos as Escrituras e as examinamos minuciosamente, seu verdadeiro significado emerge. Pode ser ou não o que esperávamos encontrar. Deus inspirou os autores. Ele não se contradiz. Por conseguinte, a Bíblia não se contradirá. Se há passagens que parecem opostas uma à outra, é por falta de entendimento do estudante ou por faltar-lhe informação. Em tais casos, devemos reservar o julgamento até que mais luz possa ser lançado sobre o problema. Vamos aos exercícios desse texto. Assinale com X a alternativa correta. Qual o termo utilizado para descrever a linguagem em seu uso comum normal? O termo usado é literal, letra A, literal. 1,15. As palavras de Jesus, quando ele mencionou rios e água fluirão do seu interior, foram utilizadas em que sentido? Aqui, letra B, no sentido figurado. 1,16. Assinale as afirmações corretas. Muito bem. Aqui, o homem pode entender tudo que existe a respeito de Deus? Não é essa. O homem só vai entender de acordo com aquilo que Deus revela. B. A mente humana tem capacidade limitada, portanto, não pode compreender tudo a respeito de Deus. Essa está certa. A percepção divina é limitada, assim como a humana. Não, é errado. Deus tem uma visão plena e ilimitada. Tá, aqui, se tem mais de uma correta, é a B e a D. Vamos a 1,17. Assinale as afirmações corretas, indicando que há mais de uma. A. Um sistema único de verdade apresentado ao longo de toda a Escritura, certo? O tema da redenção da humanidade só é encontrado no Novo Testamento. Também não é essa, no Antigo também. Jesus ensinou que o Antigo Testamento continha verdades acerca de si, certo? As Escrituras jamais se contradizem. Então aqui podemos pôr a C e a D. Todas estão aqui corretas, né? Exceção a B. Revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta, que é só uma. Como citada, a Bíblia foi escrita por diversos homens durante um longo período de tempo. Qual a chave para a harmonia das Escrituras? A chave para a harmonia seria a letra D, o fato de o Espírito Santo ser o seu autor. 1,19. Quando em sua leitura você examina os fatos com diligência e cuidado, está, letra B, estudando de maneira disciplinada. 1,20. O estudo da Bíblia é importante, letra A, tá certo, para a vida, fé e serviço. Letra A, para a vida, fé e serviço. 1,21. Conforme estudamos, notamos como a Bíblia é diferente de todos os outros livros, tendo em vista que não pode ser descrita como natural. Aqui é que não pode ser descrita. Ela é reveladora, sobrenatural e espiritual. Complete as sentenças a seguir, utilizando os termos transcritos abaixo. O sentido
literal da linguagem refere-se ao sentido aqui comum de suas palavras, comum de suas palavras. Então, aqui no espaço da 1:22 é comum. A Bíblia pode ser compreendida por causa da operação do Espírito Santo no crente. Letra 1:23, crente. 1:24, como a linguagem consiste de uma forma limitada a transmitir a verdade divina, Deus. Aqui, Deus adaptou-se ao homem através de ilustrações em linguagem figurada. Então, aqui 1:24, adaptou-se. 1:25, o Deus Redentor é visto mais claramente no Novo Testamento do que no Antigo por causa da revelação progressiva. Revelação progressiva. Com isso, concluímos essa lição 1, a introdução à hermenêutica. Espero que você tenha aprendido sobre linguagem comum, literal, figurada. As revelações da Bíblia é um livro espiritual, sobrenatural, revelador, enfim. Vamos continuar a lição 2. O aluno agora deve tirar 10, 15 minutos de intervalo, toma água, vá ao banheiro, tome um café, se anime, volte para a lição 2 e também a revisão do teste 1, que engloba essa lição 1 que nós falamos, mais a 2. Muito bem, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre amigos, familiares, e ali muito material. Nosso canal, se clicar no playlist, você vai encontrar um total de 265 pastas com mais de 8.050 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.